Geminianos e geminianas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à sua leitura coletiva, intuitiva e atemporal. Isso significa que a qualquer momento que você encontrar esse vídeo, vai ter alguma mensagem aqui para você, mas por ser uma leitura coletiva, pode ser que alguma coisa não ressoe. E aquilo que não ressoar, você solta para o universo e se conecta só com aquilo que fizer sentido para a sua vida. Já peço que você curta o vídeo logo de início. E se quiser uma leitura particular na sua energia, é só entrar em contato comigo. Tem meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo. E vamos começar uma energia aí para você. Aqui nesse momento, geminiano, geminiano, uma energia para os geminianos e geminianas. A gente tem aqui a carta da montanha. A carta da montanha fala da existência de algo aí no seu caminho, né? Havia uma pedra no meio do caminho, só que aqui no caso é uma montanha, ou seja, um problema a ser enfrentado. Então tem geminiano e geminiana passando aí por algum tipo de problema. E um problema dos grandes, porque a montanha não é uma pedrinha, não é uma pedra, né? Que a gente dá um chutinho pro lado. A gente precisa escalar essa montanha. Mas o lado positivo, geminianos e geminianas, é que é uma montanha e a montanha a gente escala. Ela é difícil de escalar, é cansativo, exige fôlego, exige tempo e com isso paciência. Às vezes a gente precisa de ajuda de outras pessoas e não só da ajuda, mas do incentivo de olha, vai lá, você consegue chegar no topo. Mas tem uma coisa boa em ter uma montanha também, né? A montanha representa desafios. E aí você pensar que quando você consegue chegar no topo dessa montanha, você tem uma recompensa. Que a recompensa é a melhor vista de todas, né? Quanto mais alto a montanha, mais demorado você demora, é isso. Mais demorado é o percurso para você poder escalar ela, mas também a recompensa é maior. Então, independente do problema que vocês estão enfrentando agora ou do que possa vir a surgir no percurso de vocês, saiba que é totalmente resolvível, né? Não é a montanha, ela é... Você não consegue mover ela de lugar. Você não consegue tirar ela do lugar para você poder passar. Você precisa escalar. Mas você consegue escalar, né? Acho que esse é o principal. E aí, você tem que ver como é que você vai fazer isso. Se você vai fazer isso sozinho ou cercado pelos seus amigos e pelas pessoas que te amam e que te apoiam para enfrentar esse desafio. Às vezes é um desafio solitário e a gente tem que enfrentar. Mas o lado positivo da carta da montanha é esse, assim, ó. Tem luz nesse fim do túnel? Tem luz no fim do túnel? Tem uma vista bonita no alto da montanha para você poder desfrutar? Então, eu sei que tá difícil, eu sei que tá complicado, mas esse problema tem solução, né? Tem solução. Eu vou aceitar, caíram duas cartas aqui, mas eu vou aceitar as duas porque me veio de aceitar, porque é interessante o que veio aqui, porque esse problema que vocês, geminianos e geminianas, estão enfrentando, para muitos é um problema de ordem sentimental, assim, né? Algo que mexe com o coração de vocês e que pode colocar vocês até numa situação meio de infantilidade, sabe? É como se vocês voltassem ao lugar de criança de vocês, né? Vocês voltam ao lugar de criança, porque é um problema que é amedrontador. Sabe quando a gente é criança e a gente tá vendo um filme de terror e a gente fica morrendo de medo e acorda de madrugada, faz xixi na cama, então vai dormir com os pais, não quer dormir sozinho, porque fica com medo daquele filme? Quando eu era criança eu tinha medo do Chuck. Eu morria de medo do Chuck. Ficava curiosa para assistir, mas morria de medo. É quase um bicho-papão. E eu vejo que esse problema que tá na sua vida, de menina, te coloca muito nesse lugar de vulnerabilidade. Óbvio que todos os problemas nos colocam em uma posição de vulnerabilidade, mas esse problema específico coloca você muito numa posição quase que frágil, desprotegido, porque envolve muito coisas sentimentais, coisas do seu coração, e ao mesmo tempo a gente tem um contraponto, porque ao mesmo tempo que você está nessa condição quase que infantil, você volta para sua infância, naqueles momentos que você não tinha proteção de ninguém, e às vezes você podia contar só com seu pai, ou com a sua mãe, ou com aquela pessoa que era o seu cuidador, a sua cuidadora, e que você se sentia mais protegido com essa pessoa, mesmo essa pessoa às vezes não te dando proteção nenhuma,
de fato, existe também aqui um contraponto, assim, da vida cobrando maturidade também, né? Então, ao mesmo tempo que você se sente muito inseguro, imaturo, vulnerável, que esse problema mexe com seus sentimentos, com coisas profundas do seu coração, a gente tem aqui a figura do eremita, que fala de uma maturidade, a vida te cobrando maturidade, te cobrando responsabilidade. E a vida tá te cobrando maturidade e responsabilidade diante desse problema e desse desafio, e eu acho que a palavra não é nem problema, é desafio, né? Porque a vida sabe que você tem a capacidade de enfrentar. A vida sabe que você é maduro o suficiente, madura, maduro, que você é inteligente, que você pode enfrentar. E eu vejo que tem muitos geminianos e geminianas se sentindo até sozinho ou sozinha, ou preferindo. Acho que tem uma parte que está preferindo ficar sozinho ou sozinha para enfrentar esse desafio, e a outra parte está se sentindo assim. Está se sentindo solitário e solitária, porque está muito vibrando nesse momento aqui da infância, talvez, do desamparo, pensando nos momentos que se sentiu desamparado, sozinho, solitário, e agora você se vê desse jeito de novo, tendo que se responsabilizar por esse desafio, tendo que resolver esse problema na sua vida. E aí toda essa questão que chega na sua vida, chega porque a espiritualidade, o universo, sabe que você tem forças para enfrentar, né? Você está aqui na figura do eremita. E esse desafio pede para você maturidade, racionalidade. Então, assim, não dá para você se comportar, apesar de você querer, e ser completamente compreensível que você vá para esse lugar de vulnerabilidade, que todos nós temos, mas uma vulnerabilidade quase que infantil, que imatura, da dor, do sofrimento, do desamparo. Mas aqui o que a vida pede para você é racionalidade. Então a gente tem um contraponto aqui desse temperamento mais infantil e vulnerável contra a rainha, entre aspas, né, a rainha de espadas, que fala assim, cara, pega essa espada e empunha essa espada na mão, porque você tem a sabedoria do eremita, você tem essa inteligência e essa maturidade, independente da idade que você tenha, se você tem 20 anos, 18 anos, 30 anos, 40 anos, você tem essa postura, uma maturidade, uma seriedade, as pessoas te enxergam dessa maneira, mas está na hora de você assumir uma postura mais fria da rainha de espadas, de você empunhar suas espadas, pés no chão, cabeça serena, racionalidade. Esse é um momento que pede racionalidade, que pede cabeça fresca, que pede equilíbrio. E aqui eu não tô falando para você ser fria ou frio e deixar essa melancolia ou esse sentimento de lado, mas é para você tentar traçar um equilíbrio entre esse sentimento de vulnerabilidade quase que infantil, de tipo, eu não consigo resolver esse problema, eu não consigo resolver esse desafio, para um enfrentar esse desafio como eu sou um homem, eu sou uma mulher, eu dou conta, a vida é assim, e eu vou enfrentar, tem que resolver, tem que pagar, tem que correr atrás, tem que fazer acontecer. Então, assim, a gente pode estar falando de um divórcio, a gente pode estar falando de um problema no trabalho, problema com amigos, na relação familiar, dentro da sua família. Aqui o que pede para você é maturidade, é serenidade, é cabeça fresca, é ser racional, é enfrentar o problema de frente, porque não adianta fugir, não adianta chorar, não adianta espernear. E eu sei que tá cansativo e que você não aguenta mais, tudo que você queria desabar, assim, né? O que você quer nesse momento é desabar. Você fala assim, caralho, eu não aguento mais, eu quero desabar. Você se sente como com 10 espadas fincadas nas costas. E aqui essa carta, eu tô usando o tarô da bruxa moderna, que a gente tem dois 10 de espadas, né? A gente tem um 10 de espadas e a gente tem esse 10 de espadas que diz assim, ó, vai ficar tudo bem. Então, acho que nesse momento é isso que eu tenho pra dizer pra você, geminiana, calma, vai ficar tudo bem. Obviamente que você precisa enfrentar isso, que você precisa ter uma postura madura diante dos problemas e dos desafios que aparecem na vida. Não adianta você se esconder embaixo da cama, não adianta você fazer xixi na cama, não adianta você correr pro seu pai, pra sua mãe, não adianta você estar nessa posição. Meu Deus, os meus sentimentos estão feridos. Eu sei que tá ferido, eu sei que tá difícil, eu sei que é duro, mas cada um de nós tem um desafio na vida, um momento. Cada um de nós tem uma montanha para escalar. Às vezes as montanhas de algumas pessoas são maiores do que de outras, mas essa é a sua montanha. Então, se essa é a sua montanha, você sabe que essa é a sua montanha, escala. Quanto antes você escala, melhor. Quanto antes você começa e você pede ajuda das pessoas quando necessário, e você pega todo o material, o equipamento, a sua água, uma corda e tudo, melhor, sabe? É melhor enfrentar enfrentar, né, do que fugir, virar as costas e se esconder. Porque quando a gente se esconde do problema, ele não vai embora, ele continua ali. A gente só está se escondendo e atrasando a resolução. Então, e lembrar também
geminianas, que nem tudo depende da gente, assim, né? Você pode estar fazendo um super esforço para escalar essa montanha e às vezes você não está conseguindo. Mas o importante é você dar um passo de cada vez, é você ter a racionalidade, a maturidade de falar assim, pô, eu tô tentando segurar as pontas aqui e vai ficar tudo bem. Eu tô arrasada, eu tô no chão, não tem nada que me ampare, eu não tenho ninguém para me colocar no colo, porque eu tô precisando de colo. Mas eu me coloco no colo, eu me embalo e vai ficar tudo bem, assim. Tudo vai se resolver no tempo e da forma como tem que ser resolvido. Vamos ver sobre o que a gente está falando. Sobre o que a gente está falando. Saíram mais duas aqui, eu vou aceitar. Para muitos geminianos e geminianas, a gente está falando exatamente de questões muito sentimentais, para alguns envolve romance, e esse romance envolve uma estabilidade, então você está vendo o início de uma estabilidade talvez ser abalada, porque a gente tem esse pajem de pentáculos junto com esse cavaleiro de copas, então assim, mensagens que chegam e que são mensagens muito... instáveis e coisas instáveis para muitos aqui na área do relacionamento, tá? Para muitos eu tô vendo aqui que pode ser área do relacionamento. Então eu me relaciono com a pessoa e existe esse desafio de ter uma estabilidade, de ter uma troca maior, melhor, porque eu não consigo trocar, eu não consigo, às vezes, obter do outro, sabe? Essa troca. E tudo que eu queria era um pouco de maturidade nesse momento, da minha parte, da parte do outro, e eu não tô conseguindo isso. E eu vejo que muitos de vocês, geminianos, não estão conseguindo porque vocês estão apegados, talvez, a ideias ultrapassadas. Vocês ficam se lamentando muito por, sabe, chorando pelo leite derramado. E eu acho que tem muito a ver com essa figura desse pajem aqui, dessa criança, né? A criança interior de vocês pode estar ferida também. Então, vocês ficam se apegando muito no passado, em experiências do passado. Vocês ficam esperando uma solução, que a solução caia do céu. Então, assim, é quase que uma espera de por que isso está acontecendo comigo? E aí eu pergunto, por que não? Né? Por que não? No passado eu era tão feliz, ou no passado aconteceu uma experiência igual e agora eu não consigo resolver isso, porque esse desafio exige de mim muita responsabilidade, as pessoas com quem eu tô lidando, e aí eu vejo que é uma luta muito solitária, tá? Para alguns pode ser relacionamento, tá num relacionamento e você se sente muito solitário, é uma luta muito solitária, porque na verdade não é sobre o outro, mas é sobre você, é sobre como você se sente dentro dessa relação ou dentro desse emprego, é sobre como você deseja tanto uma estabilidade que você não consegue, e você fica esperando, e você fica se lamentando, e você não age para escalar essa montanha, você não age de forma racional, é como se o problema, na sua cabeça, o problema nunca tem fim. Né? Na sua cabeça nunca tem fim. E aqui eu já tô avisando e afirmando que vai ter fim sim. Mas enquanto você estiver nessa postura de criança interior ferida, de se apegando ao passado e chorando pelo leite derramado, as coisas não andam, porque o que vai fazer esse problema sanar é você enfrentar. Né? É você escalar essa montanha, é você enfrentar esse desafio, é você ter a consciência de que esse problema existe e que você tá sozinha para resolver isso, sozinha, sozinho, e que muitas vezes não diz respeito ao outro. Às vezes você acha que diz respeito ao outro, sim, a essa figura que tá aí na sua vida, ou a outras pessoas e outras questões, mas eu vejo aqui que tem muito mais a ver sobre você, como você lidar. Eu acho que esse momento é isso, esse momento, geminiana, que vem na sua vida, que você está passando de desafio, é para você entender como você lidar com os problemas. Então, assim, é um momento, acho que, de reflexão. Como eu enfrento os problemas que surgem na minha vida, independente de quais problemas são. Se são problemas de relacionamento, do qual eu quero o início de uma estabilidade, mas eu não tenho o que eu queria do meu parceiro, ou se envolve uma questão de família, uma questão de trabalho. Como é que eu vejo que tem uma carga emocional muito grande aqui e para mim diz muito sobre como eu, no caso, geminiana, enfrenta essas questões, esses desafios. Acho que a pergunta maior é essa: como é que você tem enfrentado esses desafios que surgem na sua vida quando você vê que você tá sozinho, que só depende de você? Ou que você não pode fazer nada a respeito? Porque também tem isso, às vezes existem desafios e questões que a gente não pode fazer nada a respeito. Me parece que quando você encontra um desafio, um problema, uma questão que você tem que enfrentar sozinho ou sozinha, ou que você não pode fazer nada a respeito, você se volta para sua criança ferida, né? Para um momento de
de tristeza, um apego ao passado, eu não sou suficiente, eu não sou madura e adulto ou adulto o suficiente, é isso, independente da sua idade. E o que disse aqui pra mim é que não, você é maduro e adulto o suficiente pra enfrentar e pra escalar essa montanha sim, e as coisas vão ficar bem desde que você enfrente esse problema, desde que você enfrente inclusive essa sua criança interior ferida nesse sentido de, é como se você sempre recorreu aos seus pais ou a pessoas que cuidavam de você para enfrentar os seus problemas, e aí agora quando aparece alguma coisa, você fica num momento de espera, esperando que alguém faça alguma coisa, esperando uma cura, pensando no passado, em traumas do passado, ou em questões que não vão fazer com que esse problema seja sanado, sabe? Que esse problema seja resolvido de fato. Deixa eu pegar um conselho aqui para vocês, como vocês devem agir diante dessa situação. Olha, eu já vejo aqui movimento. Né? Mais duas, por favor. Nossa! Cavaleiro de Espadas, a Imperatriz, 9 de Paus. O que fala aqui pra mim, geminianos e geminianas, é assim, vocês precisam se movimentar rápido em direção a esse desafio, né? Para, respire e pense. O que precisa ser feito? Não dá para eu ficar me escondendo, não dá para eu ficar chorando. Eu preciso enfrentar. Eu sou inteligente, eu sou maduro o suficiente, isso vai passar, eu não tenho controle sobre tudo, as coisas vão se resolver. Não adianta eu ficar esperando, lamentando, não adianta eu ficar cobrando do outro, cobrando do meu parceiro, porque eu vejo que esse problema diz respeito a você. Na verdade, a questão é isso. O problema não é o problema em si, mas sim como você lidar com a sua frustração, como você lidar com a sua criança interior ferida, como você lidar com os seus propósitos frustrados. Como é que você reage, como é que você lidar quando as coisas saem dos seus planos. Parece que os seus planos foram mexidos e aí você não está sabendo muito como lidar, né? Os seus planos foram... Cara, Deus olhou para os seus planos e deu risada e falou assim, querida, querido, não é nada disso. Vamos mudar aqui, vamos dar um negócio aqui na sua vida. E vamos botar, e você precisa aprender a enfrentar coisas e você não está acostumada a enfrentar e a gente vai botar você para enfrentar um negocinho aqui, porque você precisa se curar, você precisa entender, nem tudo é culpa do outro, nem todo mundo é responsável pelas suas dores, você tem que enfrentar seus BO sozinha, você é racional, você é inteligente, você tem que entender que tudo na vida é passageiro, inclusive a gente aqui nessa terra, e os seus problemas não são diferentes, eles vão passar, vai ficar tudo bem, mas para isso você precisa se mobilizar para resolver, você precisa superar, não dá para ficar chorando, se lamentando e esperando. O que é que você está fazendo para resolver, o que é que você está fazendo para as coisas serem melhor, maior, e enfim, eu acho que é mais sobre isso do que o seu problema específico. Então, se você está pensando muito no seu problema, não pensa tanto no seu problema, mas sim no que você está fazendo. Como você está vivendo a sua vida para resolver isso, né? E a sua criança interior? Por que você reage da forma como você reage? Por que você quer ficar paralisado? Por que você fica se lamentando tanto e não parte para ação e não enfrenta? Os fatos são esses, a sua vida é assim, os fatos são esses. Por que você não está enfrentando? Ou, sabe? E aqui pede esse movimento, vai pra cima, corta o que tem que cortar, resolve. A gente vem com a Imperatriz aqui, que me fala muito de uma energia de maturidade, de ser madura, de segurar os seus problemas mesmo, e mostra uma força, um empoderamento, uma força que... Cara, e assim... Tanto o Eremita quanto a Rainha de Espadas e a Imperatriz me traz muita coisa dessa maturidade, de falar assim, caramba, eu resolvo meus problemas, tá tudo bem, todo mundo tem problema, a vida é assim, parar de questionar o porquê isso está acontecendo com você. Aqui me fala muito de enxergar a beleza na dor também, e de entender os propósitos da vida, e de superar essas questões, então de ter força. A Imperatriz é a carta, o símbolo de uma mulher forte, potente. Aí quando eu tô falando de mulher, você pode adequar o seu gênero também, porque a gente tá falando de uma energia potente, de uma energia forte, que ela não tá sentada nesse trono à toa, tá? Ela não tá sentada nesse trono à toa. Ela não veio parar aqui à toa. Ela passou por muita coisa para chegar até aqui. Então, assim, você precisa passar por essas coisas também. Você tem que assumir o protagonismo da sua vida. Assuma o protagonismo da sua vida. Não dá para se esconder embaixo da cama. Não dá para ficar só chorando e se lamentando e pensando que no passado era melhor ou porque aconteceu isso. Sabe? A questão aqui, agora percebendo melhor, não é nem
o problema que você está vivendo, mas é como você está reagindo, como você está enfrentando, se você está assumindo o protagonismo da sua vida ou não, se você está se colocando como, de forma adulta e madura diante dessa problemática. Gente, aí você adapta para sua vida. Se estou falando de relacionamento, do emprego, do trabalho, do negócio, de uma sociedade, alguém que te traiu, sabe, da família, um conflito familiar, se você está doente, se você está... Adequa a tua vida. Porque eu sinto que aqui que diz muito mais sobre como você enfrenta. E aí... aqui tá falando assim, vai, enfrenta, não é fácil, não vai ser fácil. E eu tô falando pra você que não vai ser fácil porque a gente tem um 9 de paus aqui. O 9 de paus, gente, é uma carta de cansaço, de trabalho duro. E é como se você estivesse falando assim pra mim, caramba, Stephanie, mas eu me esforço tanto, eu corro tanto atrás, eu vou tanto à luta, eu faço e aconteço. Eu tô cansada, eu tô cansado. Eu não aguento mais. Pra mim tá muito difícil. Só que o que fala aqui pra mim assim, que você tem força suficiente, né? Eu tô ouvindo aqui Geminiana falando assim, você quer que eu tire força da onde? Pelo amor de Deus, do útero. Tira do útero aqui, ó. A Imperatriz, tira essa força do útero. Porque eu vejo que você consegue enfrentar, que esse desafio consegue ser superado, que essa montanha consegue ser escalada. Vai ser fácil? Não, porque você está vibrando nessa energia desse 9 já de paus, que é uma energia de cansaço. Mas depois do 9 de paus ainda tem o 10 de paus. E depois do 10 de paus tem o Ás de paus. Então, assim, falta só o 10 de paus. O 10 de paus é quase o sofrimento profundo, assim, tipo, não aguento mais realmente. E depois vem os refrescos. Depois disso tudo vem os refrescos. Talvez esse seja o título do vídeo de vocês. Daqui a pouco os refrescos vão chegar pra vocês. Mas vocês precisam enfrentar, gente. Porque assim, né? Enfrentar e refletir sobre como você lidar com seus problemas. Eu acho que a grande questão é essa. Como é que você lidar com seus problemas, geminianos e geminianas? Como é que vocês estão lidando com isso? Porque eu vejo que tem muita gente querendo fugir aqui. Muita gente querendo voltar a ser criança e deitar no colo da mãe e chorar. E não tem problema nenhum, tá? Pedir colo. Não é errado pedir colo. Mas é errado ignorar os problemas como se eles não existissem ou ficar se fazendo de coitadinho e de coitadinha e não fazer um exercício de cura mesmo aqui. Eu acho que precisa de um exercício de cura, né? Pra enfrentar esses problemas de forma mais sábia, mais elaborada. E o que veio aqui pra mim é que vocês têm essa capacidade de raciocínio, de até uma certa frieza, para enfrentar mesmo e fazer com que as coisas mudem e escalar essa montanha, né? Então é isso. Desejo sucesso, boa sorte para vocês. Beijos, abraços, aperto de mão. Espero que tenham gostado da leitura. Curtam o vídeo, por favor. Compartilhem com outros meninos e meninas. Beijo, tchau, tchau, gente.